Oi, Carol. Olá. Tivemos um imprevisto aí. Resolvido. Acontece. Resolvido. Quer tentar Vou abrir tentar a aula? compartilhar. Deixa eu Isso. tentar. Calma aí. Não está abrindo. Abre, Carol, abre primeiro a Oi. aula. Abre Tá. primeiro. Abrir. É porque eu estou fazendo pela primeira vez com o aplicativo do Zoom, que eu sempre entro pela internet. Mas eu estou fazendo a primeira vez pelo aplicativo. Você já está com ela aberta? Deixa só Tô. ela aberta, só a aula. Tá aqui. Aí agora vai lá no compartilhar tela. Então, é isso que eu não estou Na barra ali achando. embaixo. Na barrinha ali embaixo. Achei. Isso. Agora coloca a tela full. Isso. Foi. Perfeito. Vamos esperar só um minutinho, tá, Carol, que o pessoal tá entrando. Claro. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Carol. Ô, doutor Nilson, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. O doutor Marcelo não vai conseguir participar do clube hoje. E aí ele pediu para eu ir conduzindo, né, para a gente ir apresentando primeiro a Carol, que a Carol é doutora Carolina Barroso, é médica da Origem, está com a gente desde o ano passado, Carol? Quando foi? Foi. Fevereiro do ano passado. Então, está aí com a gente há mais de um ano. E hoje ela vai apresentar o TCC dela, que foi sobre aborto de repetição da pós de reprodução do sapiente, né? É um assunto super polêmico, que a gente sabe que
médico acaba fazendo aí de alguma forma, as pessoas fogem um pouquinho da evidência científica, e aí a Carol veio hoje para trazer o que a gente tem de novidade, o que tem de fato consolidado nessa investigação e tratamento de abortamento de repetição. Carol, acho que a gente já está com um quórum bom. Vamos começar? Podemos. Vamos lá. Então, gente, boa tarde. Me apresentando, né, também, eu sou Carolina, estou na clínica aí há um pouquinho mais de um ano, né? Ano passado eu terminei minha pós-graduação em reprodução assistida e infertilidade, e meu trabalho de conclusão de curso foi sobre abortamento de repetição. De fato, é um tema polêmico, né? Porque é uma circunstância que é muito difícil para o médico e para o paciente, mas eu tentei trazer aí o que a gente tem de causa e de tratamento com evidência científica para lidar com esses casos. Bom, então começando a falar um pouquinho sobre a definição, né? A definição já começa como um tema polêmico, porque existe uma certa divergência na literatura em quando definir que o abortamento é de repetição. Algumas referências usam 3 ou mais perdas gestacionais, mas eu trouxe aqui, né, um consenso mais novo da Sociedade Canadense, que é do Guideline de Abortamento de Repetição de 2018. Ele considera 2 ou mais perdas gestacionais antes da viabilidade fetal, antecedidas ou não de uma gestação a termo, incluindo gestação pela forma espontânea ou por terapia de reprodução assistida. Uma coisa que também não é consenso é se essas 2 perdas têm que ser consecutivas ou se elas podem ser intercaladas com uma gestação evolutiva entre elas. Sobre a incidência, né, a gente tem aí uma prevalência de 23 milhões de perdas gestacionais por ano, né, e o risco basal de um abortamento esporádico é diferente do risco de um abortamento de repetição. Então, estima-se que 15% da população geral vai passar por um episódio de abortamento, né, então um caso esporádico. Já o abortamento de repetição acomete, em média, 1 a 3% dos casais. E foi evidenciado em alguns estudos um aumento dessa incidência nos últimos anos, que pode estar relacionada com a idade materna avançada e com alguns fatores ambientais. Algumas recomendações importantes, né, desse guideline de abortamento de repetição é que eles orientam, né, que a gente deve orientar os pacientes que estão na idade reprodutiva entre 20 e 35 anos, que elas têm um baixo risco de abortamento, né, principalmente pensando em cromossomopatia, com nível de evidência forte, e que esse risco aumenta progressivamente com a idade, principalmente acima de 40 anos, podendo chegar a um risco aí de até 40%. Quando a gente está diante de um quadro, né, de abortamento de repetição, é importante a gente fazer, né, uma anamnese completa, avaliando a história clínica da paciente, a história das perdas. Então, se foram perdas muito iniciais, se foram perdas mais tardias, se tiveram que ser resolvidas com manipulação uterina, né, a miúdo, curetagem, qual é a história obstétrica daquela paciente, né, se ela já teve uma gestação viável ou não. Avaliar os hábitos de vida, né, a gente sabe que tabagismo e etilismo estão diretamente relacionados com o aumento de risco de abortamento de repetição. No exame físico, avaliar o IMC, né, ver se tem presença de obesidade, algum sinal de endocrinopatia. Vamos falar um pouquinho dos exames complementares, né, e lembrar sempre da avaliação e do acompanhamento psicológico, né? Paciente que vive uma perda, claro que já é um luto, né, já é uma questão, mas quando isso começa a se repetir, tem uma carga muito importante para o casal, então esse acompanhamento psicológico é muito importante. Nesse gráfico, a gente mostra que, a gente evidencia que quase 50% dos casos, mesmo após a investigação, ficam sem causa explicada, né? O que é muito frustrante, tanto para o médico quanto para o paciente. Então, de acordo, né, com esse guideline de abortamento, a Sociedade Canadense orienta a gente iniciar essa investigação do casal após 2 perdas gestacionais. Então, aqui, né, vamos falar especificamente de cada potencial, cada causa, né? Inicialmente falando do fator cromossômico, a avaliação do cariótipo dos pais. Ela é indicada para casais com abortamento de repetição e ou com história de um aborto e um natimorto.
A alteração do cariótipo dos casais que apresentam abortamento de repetição gira em torno de 3 a 4%, e a melhor técnica para fazer essa avaliação é o cariótipo em banda G pelo sangue periférico. Algumas alterações que a gente pode achar pode ser as translocações recíproca ou robertsoniana, o mosaicismo sexual ou inversões, né? E a alteração mais comum é a translocação balanceada. Nesse caso, é muito importante o aconselhamento do casal, visto que existe uma chance razoável de nascido vivo, então nem sempre a conduta, a gente vai ter que fazer uma conduta ativa, né, como a fertilização in vitro, pode-se tentar uma conduta expectante, mas também pesar, né, o custo-benefício de fazer uma FIV com análise genética, né? Então, sempre dividir isso, os riscos e as chances com o casal. Então, explicar as causas dos abortos, né, e a probabilidade de nascido vivo, informar se existe risco ou se outros membros da família podem carregar essa alteração de cariótipo, e se o cariótipo estiver alterado, um aconselhamento genético e orientações sobre gestação futura. São recomendações do guideline de abortamento de repetição. A análise do produto de abortamento, né? A análise do concepto não é recomendada de rotina, tá? Eles recomendam, né, essa avaliação após a avaliação do material após a segunda perda, então não é indicada rotineiramente. Tem algumas formas de avaliar esse o produto do concepto, né? A forma mais mais acurada é o microarray, que é o CGH-array, que ele não precisa de cultura, ele tem um resultado mais rápido e não tem risco de contaminação com células maternas. Então, quando a gente avalia o produto do aborto, se for um abortamento, né, de origem cromossômica, né, aneuploide, a gente pode orientar uma nova gestação. Se for euploide, tentar achar outras causas de abortamento de repetição, e se houver essa translocação, correlacionar com o cariótipo dos pais. Falando um pouquinho sobre o fator anatômico, né? A gente sabe que existem defeitos uterinos congênitos, principalmente as malformações müllerianas, e os defeitos uterinos adquiridos, como pólipo, mioma, adenomiose, né? Eles estão mais comumente, né? O fator anatômico está mais comumente associado com aborto tardio, prematuridade, e a investigação da cavidade uterina é fortemente recomendado. Como a gente avalia essa cavidade, né? Ela pode ser avaliada com ultrassom 3D, que é o método preferencial, tá? Que é um método que tem boa sensibilidade e especificidade, e é um método que está mais ali acessível, apesar de nem todos os aparelhos, né, e as clínicas terem ação da 3D, a avaliação 3D ela já é satisfatória. Ela pode ser complementada, né, aumentando a acurácia com a histerossono ou histerosalpingografia. A ressonância, apesar de ser o padrão ouro, ela não é indicada de primeira linha, tá? E lembrar que sempre que a gente identifica uma malformação uterina congênita, a gente tem que investigar malformação do trato geniturinário, porque existe uma associação importante entre as duas patologias. Com a identificação de mioma, né? O que a gente tem de referência? Agora eu trouxe a referência da Sociedade Americana, que a gente chega à conclusão que a localização do mioma é mais importante do que o tamanho dele. Então, a gente sabe que o mioma que abaula a cavidade endometrial, né, mioma submucoso, é o mioma que provavelmente a gente vai acabar mexendo, né, vai ter benefício em tratá-lo. E a gente sabe que o mioma submucoso aumenta o risco de infertilidade e aborto. Então, além do fator mecânico, existem também os mecanismos moleculares que podem interferir e dificultar na evolução dessa gestação. Então, como consenso, né, a miomectomia de miomas submucosos é indicada quando a gente tem miomas acima de 4,5 centímetros. Não tem evidência científica de que miomas intramurais ou subserosos devem ser operados. Então, aqui um artigo, né, publicado na Fertility Sterility, mostrando que a miomectomia histeroscópica pode melhorar as taxas de gravidez com nível de evidência B. Não há evidência suficiente que mostre que a miomectomia histeroscópica diminui a taxa de aborto espontâneo, então ele pode melhorar a taxa de gravidez, mas essa questão do aborto espontâneo não tanto. Mulheres com miomas que distorcem a cavidade, né, a gente deve
ter uma conduta ativa, e miomectomia não recomendada para pacientes assintomáticas relacionados a miomas intramurais ou subserosos que não afetam a cavidade, exceto em situações especiais. Então, miomas muito grandes que a gente não está nem pensando no risco de abortamento de repetição, né, ou de falha de implantação. A gente está pensando em intercorrências para uma gravidez futura. Sobre o septo uterino, né, a septostomia estereoscópica também não tem consenso, não tem trabalho randomizado que indica a remoção do septo. Parece melhorar o prognóstico reprodutivo em mulheres com perda gestacional recorrente, com nível de evidência C. Infertilidade, perda gestacional ou desfecho obstétrico desfavorável, a gente pode considerar a septostomia. Então, se pesquisou tudo, não tem nada, só tem aquele septo, vale a pena discutir com a paciente, né, orientar risco-benefício para a remoção do septo. Falando um pouquinho agora do fator metabólico, né, a gente sabe Carol. que... Oi. Não, só sem querer interromper, mas só, né, aumentando um pouquinho a discussão. Quando você falou de anatômicos, você falou que para complementar a investigação com esterossalpingo ou esterossono, né? Mas aí não falou de esteroscopia. Eu sei que é um pouco polêmico, né? E aí, realmente, pólipo, mioma, a gente veria muito bem no ultrassom 3D ou no esterossono. Mas endometrite, por exemplo, é uma coisa que a gente só costuma ver na videoesteroscopia. E aí eu ia perguntar se você viu alguma coisa a respeito de endometrite como causa de abortamento, se é relevante essa investigação. O que você acha? Então, de acordo com as referências, né, pelas referências, eu não vi nenhuma indicação precisa para indicar, né, de rotina a esteroscopia. Apesar de que a gente sabe que muitas vezes a gente se depara ali com uma endometrite, trata e pode melhorar o desfecho, né? Mas de evidência científica eu não vi nada indicando. Não é uma recomendação oficial, né? Isso, exatamente. Beleza, tá ótimo. Bom, vamos lá. assistindo uma live aqui. Assistindo uma live. Vai cair. Aqui embaixo o sinal. Trabalho. Tudo bem? Tudo bem, Reane? Estamos ouvindo. Vou lá. Vou lá que aqui o sinal seguir. É péssimo. Posso seguir? Pode seguir, Carol. Tá. Em relação a fatores metabólicos, né, a gente sabe que tanto a obesidade, né, com IMC acima de 30, quanto, né, a magreza excessiva, né, o IMC acima de 18 tem associação com perda gestacional, né? Então, é uma recomendação manter os níveis de IMC adequados, né? Nem muito baixos, nem muito altos. E das endocrinopatias, a única, né, que o guideline de abortamento recomenda fortemente pesquisar é a função tireoidiana, né? Então, fazer avaliação de dosagem de TSH, autoanticorpos e tratar o hipotireoidismo, mesmo que subclínico, mantendo um alvo de TSH abaixo de 2,5. Em relação à prolactina, eles orientam não dosar de rotina, a não ser que a paciente tenha algum sinal, né, algum sinal clínico que te indique para dosar, o nível de evidência média, e a insulina, glicemia de jejum, avaliação de reserva ovariana, até pesquisa de insuficiência de fase lútea, né, eles têm como evidência forte de não pesquisar de rotina. Então, sobre as endocrinopatias, a gente pensaria só na questão da obesidade e da função tireoidiana, né, do hipotireoidismo. Trouxe esse estudo, né, que é um estudo famoso, que fez uma avaliação intensa, uma avaliação grande sobre a suplementação de progesterona na prevenção de abortamento, né? Então, as mulheres selecionadas eram mulheres com abortamento de repetição, num estudo duplo cego, placebo controlado, com a suplementação de progesterona, né? Então, a porcentagem de nascidos vivos, tanto no grupo caso quanto no grupo controle, foi muito similar, né?
de 66% para 63%, mostrando que não teve evidência, não teve relevância significativa entre os dois grupos. Então, assim, chegando à conclusão que não tem indicação de suplementação de progesterona profilática para abortamento de repetição e nem de pesquisa, né, de insuficiência de corpo lúteo. Falando um pouquinho das trombofilias, né, a gente sabe que as trombofilias são divididas em trombofilias hereditárias e adquiridas, né? As trombofilias hereditárias são mutações genéticas que afetam a... Desculpa, Carol, só interrompendo um pouquinho. Acho que esse estudo PROMIS, a dose de progesterona, se eu não me engano, é 400 miligramas. 200 de 12 em 12, né? E aí tem alguns outros estudos que falam que talvez faça sentido, mas numa dose maior. Né? Exato, exatamente, porque o questionamento do estudo é esse, né? A suplementação, né, que a gente faria seria talvez com 800, né? Então, assim, uma suplementação mais baixa pode não ter tanta relevância significativa, mas se uma dose mais alta teria, né? Esse foi um questionamento do estudo, sim. Beleza, é um questionamento, tá ótimo, perfeito. Das trombofilias, né? As trombofilias hereditárias, que são mutações genéticas, como fator 5 de Leiden, mutação da protrombina, deficiências de proteína S, proteína C e antitrombina, e as trombofilias adquiridas, né, que seria a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Muito polêmico, né, porque a gente sabe que é muito comum, muito frequente a gente ter a pesquisa, essa ampla pesquisa de trombofilia, né, seja das hereditárias e das adquiridas, quando a gente tem falha de implantação ou abortamento de repetição. Mas o que a literatura mostra para a gente é que não tem evidência científica na pesquisa rotineira das trombofilias hereditárias. Então, a gente não está falando de SAF, está falando das outras pesquisas. Eles dizem que os estudos mostram que não tem relevância com desfechos perinatais, né, e desfechos obstétricos desfavoráveis, e nem indicação de tratamento, exceto quando a paciente tem alguma história clínica, né? Então, se a paciente tem uma história de trombose, talvez valha a pena avaliar, né? Ou de algum outro desfecho, vale a pena avaliar o custo-benefício. Mas pesquisar somente nas pacientes que têm abortamento de repetição ou falha de implantação, as trombofilias hereditárias, né? Que seriam essas que eu citei, não tem recomendação oficial. Diferente do SAF, né? O SAF, para fechar o diagnóstico de SAF, a gente tem critérios clínicos e critérios laboratoriais, né? Dos critérios clínicos, temos um episódio de trombose arterial venosa, ou um episódio de infarto AVC, ou morbidade obstétrica, que seria um ou mais histórico de óbito fetal acima de 10 semanas sem causa aparente, 3 ou mais abortos precoces, né? E a gente bate naquela trave de 2 ou 3, mas para o critério de SAF são 3 abortos, e 1 ou mais parto prematuro devido à eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, ou restrição de crescimento fetal. Então, para a gente fechar o diagnóstico, a gente tem que ter um critério clínico e um critério laboratorial. Lembrando que o critério laboratorial, a gente tem que ter os autoanticorpos dosados, né, fora do período gestacional, em 2 ocasiões diferentes, com intervalo entre 12 semanas entre as dosagens, né? E as dosagens seriam anticardiolipina IgM-IgG, anti-beta-2-glicoproteína e o anticoagulante lúpico. Quando a gente fecha, né, esse diagnóstico de SAF, a gente sabe que devemos iniciar o AS antes da gravidez. Então, essa dose de entre 81 e 150, a gente usa normalmente a dose de 100 miligramas dia. O uso de heparina de baixo peso molecular assim que tiver o diagnóstico da gravidez. Se a paciente tiver esse histórico de morbidade obstétrica, deve ser feita a dose profilática. Se ela tiver história de evento trombótico, a gente deve pensar numa dose intermediária ou a dose terapêutica, que é a dose plena. Pacientes com anticorpo positivo e assintomáticas, considerar o uso do AS, né, sem história clínica, né, no caso, ela não teria o critério fechado. E se o ACA é positivo em títulos altos e o anticoagulante lúpico positivo também, considerar também o AS. E importante de manter a anticoagulação durante o puerpério, né? Então, pré-gestacional, gestacional e puerpério.
Outros fatores que podem estar relacionados, né, com o abortamento de repetição são fatores, né, que ainda não têm muita evidência científica. Então, a infusão de imunoglobulina, né, que poderia melhorar o balanço imunológico e o prognóstico do abortamento de repetição, assim como a infusão venosa de intralípide, não são recomendados, que os estudos mostram que não tem caso, controle e revisão sistemática que mostram a eficácia desses tratamentos, então ainda é controverso. E até o momento, a pesquisa de células NK para tratamento com imunoterapia também não é recomendada pela falta de estudos, né, concretos, né, estudos que justifiquem a gente pesquisar para fazer algum tipo de tratamento. Sobre a avaliação do fator masculino, né? É importante fazer a avaliação do estilo de vida do parceiro, porque a gente sabe que álcool, tabagismo, obesidade e até doenças crônicas podem aumentar a fragmentação do DNA espermático e, consequentemente, aumentar o risco, né, de um aborto espontâneo. Então, de acordo com esse artigo publicado na Fertility Sterility, ele recomenda a avaliação do parceiro e recomenda a avaliação do DNA espermático. É uma recomendação que tem evidência, só que a gente não tem muito como interferir nela, né? Existem algumas formas na FIV, né? A gente até discutiu recentemente sobre o Zymot, né? Sobre algumas outras técnicas que a gente pode usar na FIV, mas para orientar sobre uma gestação espontânea seria só mudança de hábito de vida, né? Então, algumas recomendações desse guideline de abortamento que eu trouxe assim como um geral, né? Pacientes abaixo de 35 anos têm um risco baixo de abortamento, né? Esse risco aumenta progressivamente a partir dos 40 anos. O aconselhamento e o suporte emocional são terapias efetivas e devem ser oferecidas para todos os casais. O prognóstico depende do número prévio de perdas, da causa e da idade materna, né? Os médicos e pacientes devem ser encorajados quanto ao bom prognóstico e mesmo após 4 perdas consecutivas, a chance de uma mulher levar uma gestação a termo gira em torno de 60% a 65%. Então, aí eu acho que a gente cai um pouco naquela questão daquele gráfico que eu mostrei inicialmente, que quase 50% das causas, né, ficam sem etiologia definida, né? E aqui é um esqueminha que tem nesse guideline de abortamento de repetição da Sociedade Canadense, que eu resumi aqui, né, como um take-home message, de avaliar as características das perdas e os antecedentes pessoais, né? E o que a gente tem de recomendação, né? A pesquisa de SAF, para se a gente, né, encontrar, né, fechar critério, temos o tratamento com a aspirina e a heparina de baixo peso molecular. A pesquisa, né, a avaliação tireoidiana, né, a pesquisa de TSH, podendo oferecer o tratamento com levotiroxina. Ultrassonografia 3D para fazer a avaliação dessa cavidade uterina, né, e se tendo indicação a septoplastia ou a miomectomia. Avaliação do cariótipo do casal, né, podendo tender só para um aconselhamento ou para indicação de FIV com análise genética. E a fragmentação de DNA espermático, que a gente teria aí, principalmente, a mudança de hábitos de vida. Os testes imunológicos, eu coloquei eles só para a gente lembrar que, a princípio, eles não são recomendados e que a gente não tem muito o que oferecer em relação a eles. Bom, era isso que eu tinha para trazer. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta e eu tiver capacidade de responder, estou à disposição. Foi ótimo, Carol. Excelente. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Muito bom, Carol. Valeu. Obrigada. Carol, tudo bem? Parabéns. Carol, o que você acha do polimorfismo do pai? Então, não vi nada muito específico dele, tá? Mas, assim, pelo que eu já li, ele entra um pouco como as trombofilias hereditárias, né? Não tem muita evidência ali para fazer o tratamento profilático.
Teve alguns artigos que eu li, agora eu não me lembro qual, que ele bota como recomendação fraca, quando a gente pesquisa tudo, não acha nada, suplementação com heparina de baixo peso molecular em dose baixa. Eu acho que seria talvez pensando nessas pesquisas que não são tão recomendadas, mas que poderiam ter algum benefício para paciente. Vocês costumam fazer, Marcos? Pesquisa de PAI-1? Tem um artigo, até um pouco mais antigo, que fala que, mais do que a homozigose, a heterose, quando dá 4G, 5G, o risco de aborto é aumentado. É pior do que o 4G, 4G. Entendi. Aí, nesses casos, a gente faz. Quando é heterozigoto. E aí faz a heparina de baixo peso. Heparina de baixo peso e a AS, qual dose lembrando profilática? sempre que o AS tem que ser à noite, tá? Não é pela manhã, hein? O PAI-1 a gente não costuma, não faz parte da nossa investigação de rotina de aborto, mas aqui no Rio tem muita gente que pesquisa, né? A última vez que eu li sobre isso, tinha muita evidência, muita associação com doença cardiovascular, mais do que com aborto, mas esse dado do heterozigoto eu não conhecia, interessante. Vou procurar esse artigo. Achei interessante. Mais alguma coisa, gente? Alguma coisa que vocês fazem diferente, que querem acrescentar aí? Eu não sei se vocês viram também, dizendo que PGTA não diminui a chance de aborto quando você não encontra causa, né? Isso. Só quando tem, né, principalmente quando tem alteração cromossômica, né? E aí mas tem agora... Até para paciente com aborto de repetição, que tem cariótipo normal, você oferecer o PGTA como uma solução não é correto. Não é correto. Que é uma coisa que a gente vê na prática, né? As pessoas fazendo, mas a gente tem que ter muito cuidado. Se a gente não está... se a paciente não tem um cariótipo alterado, a chance dela engravidar espontaneamente e ter um embrião normal não é ruim, né? Ela poderia tentar espontâneo, né? Não necessariamente fazer análise, é porque a paciente às vezes acaba se desgastando muito, né? De tentar um pouco às cegas, mas a gente não tem evidência de que a fertilização vai ser a solução dos problemas dela, tem que ficar isso muito claro. O grande problema é que, como na maioria dos casos você não encontra causa, a gente sabe que depois do terceiro aborto, se engravidar a quarta vez, tem 50% de chance de aborto em vez de 20%, né? E isso, psicologicamente, é muito pesado, né? E a maioria das vezes a gente não encontra nada, né? Mas a gente sempre, todos os guidelines são unânimes em recomendar que o tratamento sempre começa pelo loving care. E que, às vezes, só esse acompanhamento mais de perto e esse apoio emocional é capaz de ajudar. Então, acho que isso é o que a gente não pode deixar de fazer nunca, é cuidar bem das nossas pacientes, dar o apoio para elas. Mas que quando não encontra nada é difícil, é difícil. E até essa questão de indicar o PGTA, né? Fique com o PGTA numa paciente que tem um cariótipo normal, você pode, acaba sendo um tiro no pé, né? Porque você acha faz a PGTA, vê que o embrião é euploide, transfere e ela não engravida, né? E aí gira mais essa questão, né? Mas, de qualquer maneira, assim, é a Esther que está falando de Belo Horizonte. Dependendo da idade da paciente, eu acho que é importante até para elucidar para ela, né? Não sei. Eu acho que se ela já tiver uma paciente, se a gente vai deixar ela tentar espontaneamente, ela já está com 39, 40 anos, a gente sabe que ela tem uma chance maior de ser um embrião que é aneuploide, né? Aí, pelo menos, ela fica... Pode ser que ela tenha um embrião euploide e também não engravide, isso ela tem que ter clareza, mas eu acho que clareia para ela também o que está acontecendo, porque elas têm dificuldade também de entender isso. Eu acho que como concordo, Esther. Como a Carol falou, o risco de aborto recorrente varia muito com a idade, né? A partir dos 40 anos aí é bem mais frequente. Então, se a paciente está naquela fase
de que o PGTA pode ser recomendado para reduzir risco de aborto e para melhorar o prognóstico, para diminuir time to pregnancy e diminuir frustração na FIV, eu acho que faz sentido. Eu acho que o problema é indicar PGTA quando a paciente tem menos de 37 anos, né? Que aí, sim, às vezes, a gente indica como solução do problema dela, sendo uma paciente com cariótipo normal, e você pode até estar reduzindo chances dela de gravidez, né? Acho que Sim. né? Acho que essa é mais joia. controversa. O Igor, acho que quer falar alguma coisa, Igor. Não, alguns pontos eu acho interessantes na discussão, né? A questão da pesquisa do polimorfismo do pai 1 é uma pergunta até que eu faço para o Marcos, se eles fazem isso de rotina para falhas de implantação, vocês pedem de rotina para falha de implantação, se habitualmente os planos de saúde cobrem, se você sabe se isso tem um alto custo em relação a esse exame, né? Eu queria a opinião do Marcos em relação a isso, porque na prática o que eu vejo com as pacientes em abortamento de repetição e falha de implantação é que a gente acaba muitas vezes, né, fazendo os add-ons, né, que são coisas que ainda não têm evidência científica robusta e que aumenta muito o custo-benefício o custo para o paciente, né, nessa pesquisa. Então, às vezes, o plano de saúde, até mesmo quando a gente faz as pesquisas de mutação dos genes lá do MTHFR, entre outros, alguns planos não cobrem, tem dificuldade para cobrir, e a paciente gasta aí 2, 3 mil reais com esses exames. Marcos, queria a tua opinião em relação a isso, a tua experiência com esse custo desses exames, assim, você vê como um bom custo-benefício para você na prática aí diária desses casos de falha de implantação? Falha de implantação não vejo nenhuma indicação para esses estudos. E a metetaído-folato redutase, que você citou, hoje não está mais associada a aborto, só está associado a não usar o ácido fólico, usar o ofolato no lugar. Né? Então, é um exame que, se você usa já de rotina o ofolato, não tem... necessidade, né? Falha de implantação, eu acho muito arriscado você fazer estudo de trombofilia. Até por isso que hoje a gente é tão questionável, né? Trombofilia e aborto. Imagina você falha de implantação. Aí você vai dar aí você entra no pior custo, né? Eu acho que nem o exame, Igor. É a inoxaparina, quando a paciente não consegue no posto de saúde, aí você medica, ela tem que usar aquilo todo dia, sai caro pra caramba. O custo de enoxaparina na gravidez sai em torno de 15 mil reais. Né? Eu não sei agora, capaz de estar até mais caro, mas é bem caro durante a gestão, para usar os 9 meses, né? Essa coisa da mutação, né, de metiltetraidrofolato redutase, às vezes você pode dosar só a homocisteína, se ela estiver altíssima, aí você tem uma indicação de usar mais metilfolato, né? Não sei se a gente indicaria isso de rotina, assim, pedir para aborto de repetição. E a gente teve uma aula num outro hospital que eu trabalho, sobre trombofilia com um hematologista que chama Daniel Dias. Ele é especialista em trombofilia aqui em Belo Horizonte. E ele não vê sentido nenhum da gente pesquisar mesmo as trombofilias hereditárias, e ele é totalmente contra pesquisar também esse PAI-1, que ele falou que isso aí é uma celeuma, isso aí é um tiro no pé para todo mundo, assim. Mas, assim, eu pessoalmente não fiz nenhum estudo específico, né? E também teria que rever, talvez seja uma coisa boa da gente rever, né? Porque é uma mudança. O que ele fala é o seguinte: quando a história dela é extremamente ruim, a história obstétrica dela é extremamente ruim, e não se encontrou nada, ele faz isso que a Carolina, né? É Carolina, que a Carolina falou. Ele usa em baixa dose, assim, quase como uma atitude heróica mesmo, baixa dose de heparina de baixo peso, e acompanha essas pacientes, mas falando com elas: olha, a questão é essa, a gente não achou nada e a gente vai fazer por essa razão, assim. Quase que de forma empírica, assim, né? Isso. Entendi.
O que acontece, assim, o que a gente vê é que com rede social, né, os pacientes eles chegam com muita informação para a gente. Eu já tive paciente que me pediu para fazer a pesquisa, né, do polimorfismo do pai 1. Eu fiquei até sem indicação, aí tem que explicar, né, que não tem evidência, porque a gente hoje vive com esse apelo, né, de divulgação, de que você está individualizando, fazendo diferente, e ninguém diz que não tem evidência, né? Esse que é um problema, assim, um dilema atual, né, da relação médico-paciente. E tem um hematologista aqui no Rio que fala até que o uso de heparina de baixo peso indiscriminado poderia estar associado com outras questões, né, na descendência, na prole. Ela explica um racional, não tem estudo clínico para isso, mas ela explica um racional que poderia estar associado até, por exemplo, com o risco de autismo, né? Então, a gente tem que ter cuidado. A gente não sabe, né? Não sei se isso é verdade, não. O artigo que ela me apontou era só um racional, era um estudo de ciência básica, não era um estudo clínico, mas tentando pontuar que talvez existem repercussões no feto de usar essa heparina mesmo em baixa dose, que isso não deve ser feito de forma indiscriminada, né? Mas acho que a gente sempre vai esperar cenas dos próximos capítulos, porque essa parte de aborto de repetição é muito incerta ainda. Tem muita coisa que a gente não sabe. Exato. O que é preciso deixar bem claro é que nós, muitas das vezes, pacientes com idade acima de 37, 40 anos, esses pacientes têm óvulos aneuploides, tem um percentual de óvulos aneuploides, e terá, sim, abortamentos de repetição se tentar a gravidez nessa faixa etária. Isso tem que deixar muito claro para o paciente, mas naquele cesto de óvulos que estão ali recrutados, terão um percentual, ela pode pegar 2 vezes numa sequência óvulos aneuploides, e aí deixar claro isso para o paciente, e depois, a partir daí, estabelecer uma regra de confiabilidade e de busca de outras soluções. Entendeu? Perfeito, Essa é a doutor minha Nilson. opinião. Perfeito. Acho que é isso. A gente falar para paciente que idade tanto pode ser, né, um pouco de causa e que quanto mais cedo ela tentar, também melhora o prognóstico para ela, né? Não fazer ela perder muito tempo em relação a isso. Ô, doutor Marcos, posso só fazer uma última pergunta para vocês? Vocês fazem alguma investigação do ponto de vista imunológico aí? Não. Aqui a gente não costuma fazer nada. Nada. E nós tivemos inclusive, esse negócio de compatibilidade, de curiosidade, eu fiz de meu pai e minha mãe. Tiveram 4 filhos e são incompatíveis, tá? Adorei. Entendeu? Muito bom. Essa é boa. Muito essa bom. Foi boa. Não, a paciente chega com, às vezes, células NK alterada e a gente fala para ela que vai ignorar aquilo solenemente. E costuma dar certo, né? Mas às vezes ela já vem com essa investigação. Mas a gente também não costuma fazer nada em relação a isso, não. Até porque existem células NK do bem e do mal, né? Quando você dosa, é inespecífico. Então, você não sabe o que é do bem e o que é do mal. E aí, você pode estar prejudicando se você fizer alguma coisa. As coisas da compatibilidade, você vê que é um estudo que está incompleto até hoje. Eu nunca vi um estudo durar tantos anos e até hoje não está concluído. Não terminou. Não terminou. Não, é incrível isso. Só que é uma coisa fácil de você vender, né? Sim. Aí eu digo para toda paciente, vem cá, quem tem mais infertilidade? Quem é parente ou quem não é parente? As pessoas que são parentes em si são mais inférteis e abortam mais. São compatíveis. Então, obviamente, tem maior probabilidade de compatibilidade. Então, a compatibilidade atrapalha, não desatrapalha, né?
Mas adorei, vou usar esse exemplo. Ó, uma pessoa que eu conheço fez o teste no pai e na mãe dele e deu incompatível, mas tiveram 4 filhos. Pode usar. Vontade. Muito bom, muito bom. Beatriz, é o Rodrigo de Belo Horizonte. Eu queria fazer um comentário, pode? Oi, claro, fica à vontade. 2 informações que a gente esquece de comentar, e são de estudos muito antigos, tem mais de 10 anos. Todos os exames de trombofilia que a gente tem disponíveis, né, se a gente fizer tudo, incluindo o SAF e os outros, né, proteína S, proteína C, antitrombina, gene mutante da protrombina, se a gente fizer tudo, isso corresponde a 5% dos tipos de trombofilia que existem. Os outros 95% dos tipos de trombofilia não têm exames comerciais para serem testados. Quer dizer, quando a gente faz a propedêutica completa, a gente está cobrindo só 5% das possibilidades, que é ridículo, né? E a segunda coisa é que, epidemiologicamente, trombofilias são mais comuns por proteína S e por proteína C do que por anticardiolipina ou anticorpo... O SAF. O SAF, os dois tipos de SAF, né? Então, assim, os dois que são comprovadamente, diretamente relacionados ao problema, são menos frequentes do que outros 2 que não são diretamente relacionados ao problema. Então, as propedêuticas ficam muito frágeis, né? Por isso que os estudos são todos inconclusivos, né? Porque os estudos não levam em conta essas incidências. E por isso que acho que a gente fica muitas vezes sem resposta, né? Acho que tem tudo a ver com isso que você falou, e por isso que às vezes vale a pena usar o Clexane profilático, né? Ou em doses empírico, em doses baixas, apesar de que eu não tenho certeza de que isso é 100% inócuo para a descendência, mas é provavelmente por isso, porque a gente não tem uma investigação ainda suficiente para identificar todas as causas. Muito boa essa informação, não sabia que era 5%. Legal. É isso aí. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa, gente? Então, acho que quase 1h30 da tarde, acho que a gente vai encerrar agora. Carol, adorei. Esse tema é super polêmico, mas a discussão é sempre rica, né? É muito bom. E acho que semana que vem, eu não sei se a gente já tem um tema definido. Dr. Marcos, o Dr. Marcelo ia apresentar uns dados do Recovelli, não sei se vai ficar para a semana que vem, senão a gente pesquisa aqui alguma coisa para apresentar e eu mando para vocês o tema. Tá? Combinado. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Valeu Boa aí, tarde. valeu. Tchau, gente. Valeu, Obrigada. Bia, valeu. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Doutor Marcos, compartilha com a gente o artigo para a gente ler e ter ele de referência. Esse do polimorfismo? Eu vou achar ele, Esther. Eu leio, você sabe que eu leio muito, mas nunca vou ler, não vou em lugar nenhum, tudo bagunçado. Você devia guardar para você. Tá, joia. Então tá. Obrigada. Tchau, gente. É isso. Beijo, boa tarde. Boa tarde.